Queridas amigas e amigos, hoje o nosso Diálogo Espírita está completando 3 meses no ar. Esse é um motivo de grande alegria para todos nós. É o começo de uma longa caminhada, pelo menos assim a gente espera. E nós vamos falar hoje, no nosso tema livre, sobre materialismo disfarçado versus, em confronto com a espiritualização, a religiosidade propriamente dita. E depois nós temos no Espiritismo Responde, o Espiritismo Responde um pouquinho diferente hoje, especial, um pouco mais longo, com 10 minutos, com 4 perguntas que serão colocadas aqui para serem respondidas pelos nossos companheiros aqui presentes. Então, com vocês, Diálogo Espírita. Eu estou aqui hoje com nossos companheiros Jaime Nunes e, no meu extremo, Gilberto Luiz Tomasi, no nosso tema livre, para tratar sobre o materialismo disfarçado. É um tema interessante. Segundo o censo demográfico de 2010, 8% da população brasileira, ou 15,3 milhões de pessoas, se declararam sem religião. Nota-se que em 1991 eram 4,7% e em 2000 eram 7,8%. Então está crescendo esse número. Agora, desses 15,3 milhões, somente 615 mil, ou cerca de 4%, que realmente são ateus. Por quê? Porque as pessoas que se declaram sem religião porque não seguem os rituais, os cultos de religião nenhuma, mas elas acreditam em Deus, não são ateias. Inclui, então, nesse contingente, os chamados deístas, que pensam, acreditam em Deus, na alma, e também os agnósticos, que colocam em dúvida, que talvez possa ser, talvez não seja. Agora, então cabe para nós essa primeira observação aí da diferença entre religião e religiosidade. A pessoa pode ter sua religiosidade, o seu culto íntimo, sem que, no entanto, ela manifeste isso, expresse ostensivamente. Então eu queria que vocês começassem por aí. Jaime e Gilberto, no fundo, vocês não acham que as pessoas, esses 92% da população que se dizem seguidores de algum credo religioso, não está vendo na sociedade brasileira alguma incoerência, porque a pessoa diz, tem sua religião, mas não pratica. E não é só a questão dos católicos não praticantes que é crônico, mas das outras religiões talvez também, porque a conduta da maioria das pessoas não condiz com pessoas que se digam crentes em Deus. Exatamente. Para nós sermos crentes em Deus, nós precisamos demonstrar isso através do nosso procedimento, das nossas atitudes e participar desse contato com o nosso próximo, que é a razão principal de todos nós estarmos aqui, né, Gilberto? É verdade. E mais importante também, falando-se de religião, é que as diversas religiões, querendo incentivar, de certa forma, as pessoas a aderirem ao seu credo, estão investindo assim, em alta tecnologia. Nós falamos em um programa anterior, inclusive, em consumismo, e não deixa de ser uma certa forma de consumir, porque se vende uma imagem que não é verdadeira. Então, tem pesquisas que dizem que hoje o produto mais vendido em templos religiosos é Jesus, a imagem de Jesus. No entanto, não se vivencia os ensinamentos de Jesus no dia a dia. Pois é. Tá? Então, esse problema tem que ser distinguido o que é religião e o que é religiosidade. Então, a partir do momento que nós começarmos a vivenciar mais as leis divinas, os ensinamentos do Mestre de Jesus, nós teremos sim uma religiosidade independente da religião. Então, nesse sentido.
Pois é, Jaime, você não acha que justamente há essa contradição do povo brasileiro, né? Que é um povo bom, diz que é um povo muito hospitaleiro, um povo simpático, alegre, aquela coisa toda, mas um povo que tem por privilégio seu programa preferido na televisão é um Big Brother, tá? Para ficar no exemplo. Aí dá alto valor a festas profanas como o carnaval, que vive uma exacerbação em termos de violência urbana, de incentivo à vaidade, uma verdadeira fogueira de vaidades pessoais, incentivo à beleza, à ditadura da beleza, uma submissão a essa ditadura da beleza. Você acha que realmente essas pessoas têm Deus em suas vidas? Nós somos envolvidos pela mídia, porque o que se destaca, se realça muito é o corpo. O corpo é o investimento principal e esquecemos do nosso espírito. Esse sim é que precisa de cuidados maiores, e quando tratamos de espírito não cuidamos apenas de nós. Nós temos que olhar o nosso irmão e vermos as suas necessidades, as suas dificuldades e trabalhar inicialmente em nossas famílias. Esse amor ao próximo que é o grande problema nosso. Somos muito egoístas e vaidosos e esquecemos que também ao nosso lado caminham irmãos em dificuldade. Nós comentamos, acho que foi no programa anterior, sobre a necessidade do querer e do precisar. Então o Wilson colocou bem, citou bem os exemplos desses programas, né, que passam na televisão, e nós enfocamos novamente que às vezes algumas religiões enfocam exatamente isso para atrair a atenção dos seus adeptos. Então eles mostram aquilo que o homem quer e não aquilo que o homem precisa. Então é uma enganação. Você se deixa enganar, é lógico. Então nós estamos muito distantes da parte espiritual, da parte moral e da parte espiritual, deixando que tão somente o materialismo tome conta. Repetindo o que já foi colocado aqui em outros programas. Criamos falsas expectativas em função daquilo que não acrescenta em nada na nossa parte evolutiva. Porque eu penso assim, eu acho que se você diz uma pessoa que acredita em Deus, por consequência, Deus é criador do universo, e temos que entendê-lo assim, e que você é sua criatura, que temos uma destinação, além de uma origem, uma razão de ser para estarmos aqui, etc., mas que temos uma destinação futura, que não é o aniquilamento, é a sobrevivência após a morte do corpo. Uma continuidade, um ato contínuo sempre, seja através da reencarnação, como outras religiões, e nós aceitamos isso. Para nós existe a reencarnação, para outras religiões não, mas até aí tudo bem. É uma questão de diferenciação filosófica, de maneira de pensar e interpretar as coisas. Mas as outras religiões também acreditam na sobrevivência da alma, né? Mas essas pessoas não têm no seu dia a dia, na sua conduta, na sua maneira de ser, elas não vivenciam esse Deus, essa alma. Ele raciocina sempre como corpo, buscando os bens materiais, não como espírito. Então não adianta, até nós estamos falando em off aqui um pouquinho antes, que a pessoa só lembra de Deus na hora que o calo aperta no sapato. Quando vem uma enfermidade, quando ele está num perigo iminente, aí ele lembra que Deus existe. Sabe? Adianta isso? Mas, Wilson, isso é vazio. Se nós temos essa capacidade do autoconhecimento, se nós temos discernimento de saber o que é certo e o que é errado, o que falta então, Jaime, Wilson? Falta determinação, vontade, coragem e força de vontade, como diz Joana de Ângeles, né, que é diferente de coragem. Então depende de nós. Aí, como você falou, se na hora que a coisa aperta, nós procuramos Deus, procuramos ajuda, nós não vamos ter esse retorno. Porque esse retorno vem do dia a dia através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso merecimento. Então, é falta dessa introspecção, de buscar lá dentro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe, para colocar para fora no nosso dia a dia. Esse contato com Deus é importante a todos nós. Nós temos que diariamente estar ligados a esse Pai Criador. Inicialmente é o acordarmos, né? Como que se liga a Deus todo dia? Tendo esse cuidado de, desde o acordar, nos lembrar dele. Através das atitudes, agradecer por mais um dia de vida, né? Exatamente. Que é mais uma oportunidade de aprendizado, de trabalho. Nós vivemos para o espírito e não o espírito existe para a satisfação do corpo. Exatamente. Nós temos que nos habituar a isso.
inclusive com relação à oração. A oração é uma proteção, ela nos direciona melhor, nos conduz a ações melhores. E além da proteção que nós temos dos bons espíritos que vão nos intuir a agir melhor, a agir no bem, a prática da caridade. Né? A oração é uma forma de caridade para nós mesmos. Né? Gilberto, a gente fala assim, praticar religião, vivenciar religião. E é importante que a gente coloque, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que não significa necessariamente frequência a templo, a igreja, né? Sempre estar lá. Não resvala no fanatismo, não há necessidade disso. Né? É a cada momento a gente guiar os nossos pensamentos, os nossos atos, pelo interesse do Espírito e por aquilo que está de acordo com as leis de Deus, de Jesus. É como a gente costuma dizer, que a gente procura nosso local, da nossa crença, seja lá qual for, para recarregar as baterias. Porque a evolução, a prática é no dia a dia. É no dia a dia. Não adianta nada lá dentro, muita oração, muita... E deixar a porta para fora. E mudou tudo, esqueceu tudo. Né? Não, mas é por aí mesmo. Então lá a gente vai para aprender, a necessidade do estudo. E aí você tem o discernimento, como eu falei, inteligência para saber o que é certo e o que é errado. E botar para fora, então, no teu dia a dia, esse conhecimento que você teve dentro da tua tendência, da tua filosofia religiosa. Mas ações, atitudes. Perante o teu próximo. Você tem no dia a dia oportunidades inúmeras de ser útil ao seu semelhante. Desde a hora que você sai de sua casa, em diversos momentos você pode ser útil a ti, a humanidade, a cidade, enfim, o ambiente que você vive e participa. E aí o Jaime tocou num ponto, Wilson, semelhante. Porque geralmente a gente pensa muito na gente mesmo, né? Eu preciso, eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir, mas pensando em mim mesmo, deixando o semelhante de lado. E aí nós comentávamos, quando vínhamos para cá, inclusive eu, o Wilson e o Robson, nesse sentido, aí bate o sentimento de culpa, porque eu não fiz, porque eu deveria ter feito alguma coisa em prol de alguém. Então esse individualismo também prejudica muito, nesse sentido de deixar um pouco de lado o materialismo e pensar mais no nosso próximo, na caridade em si. Aqui nós temos a questão 642 do Livro dos Espíritos, e ela nos diz o seguinte, que não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Então, ser bonzinho, desde que eu aqui e o fulano lá, é muito fácil. O problema é esse esgrima do dia a dia, esse atrito que a gente tem em casa, com os familiares, na rua, no trânsito, por exemplo, no local de trabalho, onde nós somos testados, onde encontramos pessoas pensando e agindo de modo diferente, nós temos que respeitar, nem sempre concordamos. Às vezes podemos mudar de opinião, mas às vezes não devemos mudar de opinião, porque aquilo talvez não seja mais certo. Então esse sair da inércia, de achar, mas eu não faço mal para ninguém, não roubo, não mato, não sou corrupto, então tá bom, já estou salvo. É engano isso aí, né? Mas as oportunidades que a gente deixa de praticar o bem, são muitas as que temos no nosso dia a dia, e precisamos olhar ao nosso lado os irmãos que caminham junto de nós. Isso, naquele irmão que nos presta serviço, o tratando com respeito e bondade, na rua, às vezes ajudando alguém a cruzar a rua, alguém que tenha deficiência, uma dificuldade de locomoção, ao embarcar no ônibus, facilitando no trânsito, dando vaga para alguém que precisa sair para entrar na avenida principal. Nós temos muitas condições de ser úteis, ajudando a facilitar não apenas a nossa vida, mas também daqueles que caminham ao nosso lado e precisando desse Isso amparo. É uma questão de hábito, né? Questão de hábito, você se acostumar a fazer isso. A ser mais tolerante, porque... mais complacente, mais solidário com as pessoas. Porque envolve toda uma situação que a gente não pode deixar de lado, é lógico, a insegurança, o medo, mas não podemos viver só em função disso. Existem pessoas boas ao nosso lado que precisam de ajuda, como a Jaime falou. Então deixar, repetindo, esse individualismo de lado, pensar só em mim, eu não tenho tempo, eu não posso, não consigo. Comodismo, como você falou, eu não estou fazendo mal para ninguém, então eu sou salvo. Então é hábito, é atitude de começar a botar em prática que nós não estamos só. Nós somos uma coletividade, a humanidade vive em coletividade, não tem como evoluir individualmente. O homem ainda é um ser gregário, precisa viver em bando. Né, que nós não tem como. Parte, e essa sociedade se transforma com a mudança de cada um de nós. Queremos que uma sociedade se modifique, mas não tomamos ações nenhuma. Se quisermos uma Curitiba mais limpa,
mais cuidada, nós temos que olhar por toda essa cidade que nos acolhe, nos recebe, e o país sendo colaboradores e se estende ao país, à humanidade, enfim. Né? Agora eu queria botar o dedo na ferida aqui para vocês. Se diz que nós, segundo as estatísticas aqui, nós somos 2,3%, se não me engano, eu até nem coloquei aqui, de espíritas no país. Né? Cerca de 2,5, 3 milhões de pessoas. Mas existe um grande contingente, cerca de, fala-se, 20, 25 milhões de espíritas simpatizantes. Eu perguntaria, esses são também aqueles que não são espíritas, não praticantes? O que vocês teriam para falar para essas pessoas que, nós comentamos outro dia, que até gostam do espiritismo, mas não se mexem para fazer nada? Mas o que significa ser espírita praticante? Às vezes a pessoa é um simpatizante da doutrina, apenas simpatizante, mas é muito mais espírita do que nós que nos dizemos espíritas, porque estudamos o espiritismo. São as atitudes que ela tem. Ela tem lá a sua tendência religiosa, acende lá a sua vela em casa ou coisa parecida, mas ela acredita na reencarnação. Não, mas aí que tá. Mas basta acreditar? Não, mas o que eu estou falando. É isso que eu estou perguntando. Basta ele gostar do espiritismo? É que eu não terminei meu raciocínio. Ela até acredita nisso, tá? Mas ela coloca em prática também, independente da religião que ela tem. Sim. Às vezes coloca em prática muito mais do que nós que nos dizemos espíritas. Entendo. Então, os simpatizantes espíritas, talvez, repito, sejam mais espíritas que nós. Mas independe se é simpatizante espírita, se é católico, se é judeu, evangélico, atitudes, ações, atitudes, que coloquem o bem-estar do seu indivíduo, do seu próximo. Né? Há um fato acontecido com o Chico, de uma senhora que foi falar com o Chico sobre o marido dela e na conversa ela foi dizendo todas as qualidades do marido, que ele era um bom pai, trabalhador, honesto, decente. Mas o que é que você quer, minha filha? Ah, mas ele não é espírita, Chico. Aí Chico lhe responde, mas ele precisa, tudo que ele tem, ele não precisa ser espírita. Ele é uma pessoa que já compreendeu. Já é um ser espiritualizado. Né? Já é um ser espiritualizado. Meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus nos permitir. Até a próxima. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. O romance mediúnico Reparação, do autor espiritual Essa de Queiroz, psicografado por Wanda Canucci, é um dos últimos lançamentos da editora M de Capivari, São Paulo. Conta a história de uma jovem mãe, vítima da ilusão, que abandona o lar e um dia se defronta com a necessidade de corrigir o seu erro. O e-mail para contato é vendas@editoram.com.br e o telefone é DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. Este é o quadro Espiritismo Responde e esperamos a colaboração de vocês com perguntas e sugestões através do e-mail para nos auxiliar na divulgação deste nosso programa. Hoje, no quadro, contaremos com os amigos Marlene e Robson, que irão nos responder as perguntas. A primeira pergunta, Marlene: por que a doutrina espírita aconselha que não sejam acesas velas para os desencarnados? Por que em velório de espírita não se acendem as velas?
Nós partimos do princípio que a luz nós encontramos no próprio espírito. Eu, por exemplo, eu fui criada em igreja evangélica, já foi comum para mim a nunca, em hipótese alguma, ou seja em velório, seja no cemitério acender vela. Então, quando eu me tornei espírita, isso já se tornou muito comum para mim. Então, agora, vamos supor, as pessoas católicas, as pessoas de religiões que acham importante internamente, dá um prazer para ela acender a vela, ela se sente em paz consigo mesma, porque se ela não acender a vela, ela vai se sentir culpada. Faz bem, né? Faz bem para ela. Se ela acender a vela, ela faz bem para ela, é para ela que está fazendo bem. O espírito, ele vai buscar a luz lá, de acordo com as preces dele, buscando os mentores, fazendo preces a Deus, para que ele busque, para que ele encontre o caminho dele. Mas não é a luz da vela física, material, que vai proporcionar essa iluminação do caminho dele. Exatamente. Robson, a pergunta para você então. Por que sentimos antipatias ou simpatias por algumas pessoas que nem conhecemos? Olá Jaime, olá Marlene, olá telespectadores. Bom, a nossa mente, Jaime, amigos telespectadores, é como se fosse uma antena. Ela capta toda a energia e toda a sintonia do ambiente que estamos. Então, às vezes, quando a gente chega num ambiente, a gente já sente aquela energia ou de algumas pessoas. Então, por isso que às vezes a gente tem uma repulsa para algumas pessoas e afinidade com outras, que vai depender da sintonia que nós estamos. As certo? afinidades, né? Afinidades também, que vai depender dessas sintonias, né? E é claro, né, que essas, digamos, essas antipatias, as simpatias também podem ser oriundas de reencarnações passadas, né? Mas não que seja necessário, não é necessariamente que isso venha a ser da reencarnação. Se comenta que isso são originárias de conflitos anteriores, mas não necessariamente. São situações que, de momento, atuais. Cotidiano, até porque há pessoas que você, digamos, encontra várias pessoas, conhece várias pessoas, fala, essa eu simpatizei mais e essa não. Às vezes até mesmo pessoas, casais, que se encontram pela primeira vez, não tem uma antipatia nenhuma, né? E com o tempo vão se conhecendo e aquela simpatia vai crescendo e acaba, digamos assim, virando amor, se apaixonando, acaba casando. Até porque nós podemos, pelo nosso modo de ser, de viver, transformar esse, às vezes, antagonismo numa coisa que passa a se transformar em amizade, respeito, consideração, amor. Né? Com certeza. E tem um porém também, que nós temos que tomar muito cuidado, porque diz que quando nós não simpatizamos de forma alguma com uma pessoa, corre o risco dessa pessoa estar refletindo em nós algo que nós não queremos encarar. E nós enxergamos o outro. Ela não é gratuita, ela tem uma razão. Às vezes, digamos assim, as semelhanças, né? As semelhanças ou os confrontos. Eu não quero enxergar um defeito em mim. Mas é muito semelhante. É muito semelhante o defeito. Você tem o mesmo defeito, mas você vê no outro, não vê no dia. Enxerga no outro, mas não vê na gente mesmo. Essa é uma das razões que complica as nossas relações às vezes. Né? Com certeza. A terceira pergunta para a Marlene, então. Na visão espírita, o que realmente significam os sonhos? Os sonhos, eu posso falar tanto na visão espírita como na visão psicológica, ou como na visão também material, física. Na visão física, vamos supor que nós tivemos algum transtorno durante o dia, que nós tivemos alguma dificuldade e ficamos com aquilo na nossa cabeça, à noite a gente sonha com aquilo, ou a gente sonha que vai para algum lugar. Na visão psicológica, pode ser manifestação do inconsciente. Nós temos vários conteúdos que nós chamamos latente a esses conteúdos internos, de coisas que nós não sabemos, de coisas que fazem parte do nosso inconsciente, as coisas que nós não sabemos que existem. Sim. Então, quando nós estamos prontos para mudar alguma coisa na nossa vida, na nossa atuação, nós manifestamos do inconsciente para inconsciente. E isso geralmente acontece através dos sonhos. E quando é espiritual, eu vou dar um exemplo bem grave, usuários de drogas. Eles param de usar as drogas. Eles correm risco de desdobrar do corpo durante a noite,
e usar droga no mundo espiritual. Influenciado pelos obsessores, pelos companheiros que usavam droga com ele anteriormente, ele pode, fora do corpo, usar droga. E também no mundo material, né, Marlene? No também, mundo né, material, principalmente, com para ele certeza. poder pegar aqueles fluidos materiais, né, que ainda ele Aham. sente tanta necessidade, né? Com certeza. Até para o sono e sonhos, a doutrina espírita destaca a questão de nós nos prepararmos para dormir, por exemplo, a oração, Muito para nos importante. conduzir durante o sono A bons caminhos. Bons caminhos Bons que caminhos. nos façam bem e também a boas ações. Né? A prece é muito importante, porque nós nos desdobramos do corpo, toda vez quando dormimos, desdobramos do corpo. Então a prece é para que a gente seja levado a bons caminhos, a aprendizado, a estudo no mundo espiritual, levado para os nossos mentores para descanso. O mundo espiritual trabalha muito durante o nosso sonho, né? Para ajudar, corrigir, modificar também as nossas ações, porque a espiritualidade trabalha permanentemente em nosso benefício, de maneira que o sonho é um recurso. Mas esses nossos encontros espirituais só dependem de nós mesmos, do que nós fazemos quando estamos acordados. Você é que vai delinear. Vai depender do que nós também, fazemos né? quando estamos acordados, né? Exatamente. E a nossa quarta pergunta ao Robson, então, o que é o passe? E passe e fluidoterapia são a mesma coisa? Bom, o passe nada mais é que a transfusão de energia de uma pessoa para outra, certo? Através da imposição de mãos, como já fazia Jesus, como ele nos ensinou, os seus apóstolos a fazer. O passe ele pode se dar-se, digamos, de pessoas encarnadas, do médio passista, né, para a pessoa que está recebendo, o receptor. Esse passe a gente chama de passe anímico, ou um passe humano. Ele também pode ser espiritual, quando se dá do espírito para o receptor. Ou ele pode ser misto, ou seja, ele dá do espírito ao médio passista para o receptor. Esse é o meio, digamos, mais utilizado nas casas espíritas, que é o passe misto, né? Já a fluidoterapia nada mais é que a cura ou tratamento, digamos assim, de algumas doenças através do passe, que muitas vezes vem com o auxílio da água magnetizada ou a água fluídica. É um auxílio continuado, complemento. repetido mais vezes, né? É um tratamento. Tratamento. Exatamente. Se você vai na casa espírita e recebe um passe hoje, depois vai daqui uns 15 dias e tal. Agora, já a fluidoterapia é um tratamento constante, várias, digamos, 2 vezes, 3 vezes a semana, às vezes uma vez por semana, aí vai depender da situação de cada um. E o auxílio da água fluídica, digamos assim, porque a água também é uma água comum, uma água, digamos assim, água potável, aquela que pode ser consumida, com a diferença que ali está introduzido pelos espíritos alguns fluidos de cura para determinados tratamentos, né? Em alguns casos essa água fica solidificada, né? Ela fica assim, como que grossa, digamos assim, há uma mudança molecular, digamos assim, na água. Existe, já comprovado isso, que existe uma mudança de todas as moléculas da água, porque cada pessoa que vai receber água fluídica, ela vai receber como se fosse um remédio direcionado para cada doença que ela tem. Tem uma determinada doença, ela vai receber para aquela, e a outra. E também tem um detalhe, né? Dependendo da predisposição da pessoa, da entrega da pessoa naquele momento, quanto mais ela está entregue àquela possibilidade de cura, mais ela recebe a cura. Né? E a gente percebe também um medo das pessoas quando vão a primeira vez na casa espírita, bem lembrado, de entrar na sala de passe, né? Então que a gente se perguntando o que vai fazer lá. Bom, gente, se você for uma casa espírita e for convidado a tomar o passe, não tenha medo, não acontece nada demais. É apenas, como eu falei, é a imposição de mãos, né? É a troca de energias, é aquelas energias deletérias, ou seja, eles tiram aquelas energias negativas e colocam as energias positivas. E é um local apropriado para esse tratamento também, né? Sim, de preferência, né, Jaime? Então, caros amigos, estamos chegando ao final do nosso quadro, mas poderão visitar o nosso site lá no www.adparaná.org.paraná ou através do Facebook AD Paraná Divulgadores. Muito agradecido pela sua participação e até a próxima semana. Até a próxima. Até a próxima semana, muita paz a todos.